A grande verdade. Meio ambiente. Ó, você viu? Vinheta nova, hein? Meio ambiente, coisa séria aqui no programa. A gente fala desde o primeiro programa sobre o meio ambiente. Vocês lembram da reunião do CONAMA de segunda-feira em que o ministro Salles do Meio Ambiente tirava a proteção de áreas como restingas e manguezais? Então, na terça, uma juíza do Rio de Janeiro suspendeu essa decisão do ministro. A gente noticiou aqui, né, Tonholi? Aí hoje, o desembargador do TRF2, Marcelo Pereira da Silva, acatou o recurso do governo, validando novamente a decisão da reunião de segunda-feira. Enquanto o Ministério do Meio Ambiente gasta seu tempo com essas disputas judiciais, o Pantanal bateu mais um triste recorde ontem. Segundo o INPE, foi registrado o maior número de focos de incêndio para um mês de setembro na história. É com essas informações que a gente traz para a mesa o nosso convidado de hoje, a entrevista com o diretor executivo do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Ele é agrônomo, formado pela UNB, foi vice-presidente de desenvolvimento da conservação internacional e atualmente está no IPAM. É o senhor André Guimarães que deve estar ouvindo a gente. Tudo bem, André? Tá ouvindo bem aqui? Tudo bem, gente. Como é que tá? Tô ouvindo bem. Pô, legal. Obrigado pelo seu tempo. Foi difícil marcar essa entrevista. A gente está há semanas aí tentando agendar. Você é um cara muito ocupado. A gente agradece já antecipadamente a sua participação aqui com a gente. Ô, André, e esses dados aí? Você vai falar da Amazônia... a gente falou dos dados aqui do Pantanal. Como é que está a situação na Amazônia hoje? Quais são os dados mais recentes que você tem? Número de queimadas, focos de calor, o que o INPE está trazendo que você sempre tem aí na ponta da língua? Vamos lá. A gente está numa realidade de aumento do desmatamento e de aumento de queimadas. Tá? Os dois indicadores estão crescendo. Lembrando só que no ano passado nós tivemos já um aumento de em torno de 20% do desmatamento em relação a 2018, ou seja, nós já estamos vindo de uma crescente, e este ano os dados ainda não estão consolidados, ou seja, os dados oficiais do desmatamento serão consolidados, anualizados e divulgados, esperamos nós, agora no final de outubro, início de novembro, como todos os anos acontece. Então a gente vai ter uma noção melhor de qual foi o grau de aumento desses indicadores do ano passado para cá com esses dados consolidados. Agora, o que a gente já pode ver nos dados parciais é que a gente está experimentando sim um aumento em relação às queimadas e aos incêndios do ano passado, tá? Enfim, denotando aí mais uma vez um certo descontrole do nosso país em relação ao desmatamento na Amazônia e como nós temos visto aí recentemente também em outros biomas, como o Pantanal e o próprio Cerrado e até algumas regiões da Mata Atlântica nós estamos vendo incêndios florestais em proporções que não aconteciam antes, né? Cláudio Tonholi vai fazer uma pergunta. Doutor André Guimarães, alguns professores da USP têm uma tese e um da Unicamp também, o professor Molion, que a cada 6.000 anos o Sol passa por um período de superexpansão e superaquecimento e que nós estaríamos vivendo uma etapa de superaquecimento do Sol. Isso é mentira ou é verdade? Eu não sei. O que eu posso lhe dizer é que, enfim, milhares de cientistas do mundo inteiro hoje, que compõem inclusive o painel da ONU de Mudanças Climáticas, o chamado IPCC, já tem hoje, aliás, não tem hoje mais dúvidas de que nós estamos vivenciando um processo de aquecimento do planeta, número 1, e também não tem nenhuma dúvida mais de que esse processo de aquecimento é causado pelas atividades humanas. Ou seja, essa é uma questão que não está mais em discussão. A questão que está em discussão agora é como nós vamos resolver o problema e tentar reverter esse processo de degradação ambiental do planeta para que a gente minimize os estragos que as mudanças climáticas vão causar para a humanidade. Estragos esses que nós já estamos vendo. Nós estamos vendo nos incêndios florestais, nós estamos vendo nas grandes enchentes, nós estamos vendo no aumento do nível dos oceanos, que já está causando uma série de problemas de inundações em várias áreas costeiras e marinhas. Então, as evidências, aliás, as provas estão postas, a ciência mundial já
pacificou essa questão, mas é claro que é natural que haja pensamentos diferentes, e eu acho que na ciência não é diferente. Eu respeito o diferente, eu acho que é em torno do contraditório e da dúvida que a gente constrói caminhos e constrói as hipóteses para poder estudá-las. Então o contraditório é importante, mas neste caso específico das mudanças climáticas já há uma unanimidade científica. Então há aqueles uns ou dois pesquisadores que têm ainda divergência, respeito, mas eles são a absoluta minoria no contexto geral da ciência global, que está indicando um caminho perigosíssimo para a humanidade se a gente não atentar seriamente e não coibir as atividades que promovem as emissões de gases de efeito estufa, portanto, as mudanças climáticas. Francine. André, o fundo da Amazônia ele foi extinto no ano passado com mais de 2,2 bilhões em caixa, né? A gente recebia muito recurso da Noruega e da Alemanha. Agora, no debate da presidência para a presidência dos Estados Unidos, Biden falou que ia disponibilizar um recurso bem considerável também para a proteção da Amazônia. O que você acha que está faltando? Porque se não está faltando dinheiro, está faltando projeto, o que falta para a gente de fato olhar com mais apuração para esse fato? Bom, vamos lá. Você colocou algumas questões aí importantes. Assim, primeiro, a questão do Fundo Amazônia e de recursos para a gente combater o desmatamento, né? Então, o recurso nós precisamos, tá? Então, vamos colocar isso de uma forma bem clara. Custa caro combater desmatamento, tá? Helicóptero, equipe, gente, tem de ação coordenada, infraestrutura, logística, ou seja, combater desmatamento é uma atividade cara, tá? Que pressupõe recursos. Assim como encontrar soluções para substituir aquelas atividades danosas ao meio ambiente por outras que possam ser mais sustentáveis, também pressupõe investimentos. O Fundo Amazônia foi criado há cerca de 12 anos atrás, tá? Se eu não estou enganado, com uma doação do governo da Noruega de $1 bilhão à época, com também doações do governo da Alemanha, que depois foi, né, se configurando aos poucos, né? Outros países se demonstraram interesse, ou seja, nós vivenciamos um crescente de investimentos do Fundo Amazônia, tanto em atividades de combate ao desmatamento, inclusive agências governamentais se beneficiaram, agências estaduais, o próprio IBAMA receberam recursos do Fundo Amazônia, assim como ONGs, institutos de pesquisa também para desenvolverem soluções para a redução do desmatamento e para desenvolvimento de atividades sustentáveis, e esse processo, infelizmente, foi interrompido. Foi interrompido por, enfim, razões que eu não conheço, mas a minha conclusão desse processo todo é que nós perdemos uma grande oportunidade e uma fonte de recursos que hoje nós estamos vendo que essa fonte de recursos poderia estar sendo aplicada e a gente talvez estivesse diante de uma situação de reversão desse desmatamento. Então essa é uma questão que eu acho que é importante. A outra questão que eu entendo está embutida na sua pergunta diz respeito à cooperação internacional. E aí eu preciso dizer que eu acho que o comentário que o candidato democrata Joe Biden fez no debate aí de anteontem foi um comentário infeliz, na minha opinião. É claro que o Brasil precisa de cooperação, é claro que a Amazônia, que beneficia todos os seres humanos do planeta, precisa de ser olhada e, de alguma forma, enfim, parcerias precisam de acontecer para que essa região seja bem cuidada. Agora, a maneira que o candidato Biden colocou isso é do tipo, olha, é uma coisa um pouco impositiva, ou seja, eu vou te dar o dinheiro para você cuidar daquilo, ou seja, é uma visão um pouco, no meu entender, antiquada do ponto de vista da diplomacia internacional. Nós estamos caminhando, eu espero, que a humanidade caminhe cada vez mais para cooperação, enfim, lato sensu, e não para situações impositivas em que o mais forte ou mais rico impõe ao menor e ao mais fraco determinado regime ou determinada atuação ou determinada forma de atuar. Então eu acho que o candidato foi infeliz, apesar de ter plena consciência de que é imperativa a cooperação internacional para a solução de problemas como o da Amazônia, como o da pobreza na África, como da desertificação em muitas regiões, ou seja, é a cooperação internacional que vai nos ajudar a encontrar caminhos. Então, nem o fato de que a gente hoje no Brasil está rechaçando recursos de cooperação, nem a fala do senhor Biden no debate, indicando que vai impor
soluções ou impor caminhos para o Brasil solucionar a equação da Amazônia. Nem uma coisa nem outra são salutares para o debate da cooperação internacional, no meu entender. Paulo Tadeu. André, o ministro Salles disse que, segundo palavras dele, né, que áreas com manguezais e restingas, não ficaram desprotegidas porque serão abarcadas por outras leis, como o Código Florestal. E ele falou que essas leis seguem vigentes. O ministro está certo? Ele falou alguma verdade? Olha, eu não conheço muito bem, Paulo, a questão das restingas, tá? Não é uma área que eu estudo, eu não tenho grande conhecimento sobre isso. O que eu posso lhe dizer sobre esse episódio que aconteceu no CONAMA é o seguinte: essas decisões do CONAMA, tá, são decisões extremamente técnicas. Ou seja, são questões absolutamente complexas que envolvem um número bem grande de variáveis, variáveis de clima, variáveis, enfim, temporais, variáveis econômicas também, de interesse da sociedade. Ou seja, eu acho muito estranho, e é isso que me gerou muita estranheza nessa decisão, é um conjunto de decisões que necessitam de um volume de informações brutais e de análises muito complexas para poder subsidiar a decisão, terem sido tomadas numa reunião de 2, 3 horas. Então isso me causa bastante estranheza. Eu acho que esse tipo de assunto requer um debate com a sociedade, sim, tá? E não só as partes interessadas, mas também a sociedade de maneira difusa. Então a degradação de um manguezal ou de uma restinga numa região do Brasil pode causar problemas e prejuízos em outras regiões do Brasil, para além daquelas pessoas diretamente impactadas no local. Então esse tipo de discussão sobre mudanças na legislação ou nas normas que seja de atuação do Ministério do Meio Ambiente, no meu entender, pressupõe profundas discussões com a sociedade e não devem ser feitas, mais uma vez, no meu entender, a toque de caixa e em reuniões curtas onde tudo é deliberado de forma exasperada. No meu entender, isso não é a maneira correta de ser feito. André, a ministra Tereza Cristina da Agricultura, ela já disse algo que também foi repetido aqui no nosso programa pelo presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, o Marcelo Brito, de que o Brasil não precisa de mais terras agricultáveis, né? O que já existe no território brasileiro sendo ocupado como terra agricultável já é suficiente, e graças ao agronegócio e toda a tecnologia envolvida, a gente consegue produzir alimento para todo o país, para toda a população e até para exportar. Por que estão queimando a Amazônia? Para obter mais terra? Os grileiros, que devem ser chamados, na verdade, de ladrões de terra, eles queimam para quê? Com qual finalidade? Apropriação de patrimônio público. Não tem outra explicação. Nós temos na Amazônia alguma coisa em torno de 50 milhões de hectares. 50 milhões de hectares são quase 2 estados de São Paulo em área, tá? Que são as chamadas florestas públicas não destinadas. Essas são florestas públicas, pertencem a todos nós, de todos os brasileiros, tá? Mas elas não estão destinadas, elas não são um parque, não são uma terra indígena, não são uma fazenda, não são uma cidade, não são uma estrada, não são uma hidrelétrica, é uma floresta pública que pertence a todos os brasileiros, aí que soma aí esse território enorme que eu lhe falei. É nessas florestas públicas onde está acontecendo quase metade do desmatamento na Amazônia. Então nós não estamos falando aqui de agricultores que querem expandir a sua propriedade para poder produzir mais dentro da lei, dentro do Código Florestal rege. Nós estamos falando aqui de bandidos que estão invadindo áreas públicas e subtraindo patrimônio público. Então não existe nenhuma explicação lógica econômica para o país da gente permitir esse tipo de coisa. Quer dizer, é crime e essas pessoas têm que ser presas, e ponto final. Tá? Não é uma irregularidade que eventualmente algum agricultor cometeu, entende que ele cortou um pedaço a mais da sua propriedade e eventualmente vai tomar uma multa. Não, tá? A irregularidade é uma coisa, você toma uma multa, você vai lá, conserta e no ano seguinte você faz direito. Agora, bandido, criminoso que está roubando o patrimônio público tem que ir para a cadeia. Então, acho que, em primeiro lugar, é importante separar um pouco aí o joio do trigo, tá? Quer dizer, o agricultor sério, o produtor rural sério,
não tem interesse nenhum em grilagem de terra na Amazônia ou em estar associado à grilagem de terra da Amazônia. Essa é a primeira questão. A segunda questão diz respeito a, que você colocou, diz respeito à produtividade da agricultura brasileira. Eu não só concordo com as observações feitas pela ministra Tereza Cristina e pelo Marcelo Brito, tá, como eu vou lhe dar uma informação para corroborar o que eu vou lhe dizer. A gente pode aumentar muitas vezes a produção brasileira sem desmatar nenhuma árvore. Eu vou lhe dar um exemplo. Nós temos hoje no Brasil em torno de 160, 170 milhões de hectares de pastagem, tá? Para um rebanho de aproximadamente também esse número. Ou seja, nós temos uma média no Brasil em torno de uma cabeça de animal, de gado, por hectare. Vou lhe falar como agrônomo. Se você colocar 300 quilos de nitrogênio por hectare, cercar o seu pasto, colocar um bebedouro para o gado e um curral para ele dormir à noite, tá? Você aumenta de 1 para 3 cabeças. Ou seja, eu não estou falando aqui de tecnologias complexas. Nós podemos triplicar a nossa produção pecuária, que eu estou falando especificamente da produção de carne e de gado, tá? Sem desmatar nenhuma árvore. Tá? Isso vale também para outras atividades. Tem uma tendência hoje, em algumas regiões do Cerrado e no sul da Amazônia, de se converter áreas de pastagem degradada do passado em área de agricultura ou em áreas de o que é chamado de ILPF, ou seja, Integração Lavoura, Pecuária, Silvicultura. É uma combinação de várias culturas. Hoje já temos mais de 22 milhões de hectares no Brasil desses sistemas combinados. Então há uma tendência de você aprimorar e tornar mais eficiente o uso da terra. Essa tendência está em curso, ela está acontecendo agora. O que nós precisamos é fazer duas coisas para que isso se configure como uma tendência de futuro. Primeiro, bloquear a fronteira. Para com esse negócio de grilar terra, porque isso é coisa de bandido. E a segunda é redirecionar os incentivos para a intensificação da produção, de maneira que a gente possa ter no futuro mais conservação e mais produção ao mesmo tempo. Possível é. Tecnologia existe. Nós temos que fazer. Muito bem. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu tenho. Senhor André Guimarães, na fatídica reunião do dia 22 de abril, o ministro Ricardo Salles falou para usar a pandemia para passar o estouro da boiada. Como é que o senhor leu essa frase? Acho que não precisa nem ler. Basta a gente abrir o jornal. Eu acho que tem várias evidências de que essa boiada está sendo passada. Nós vimos aí, enfim, normativas do CONAMA substancialmente profundas e tecnicamente complexas, com decisões de 2, 3 horas. Nós vimos, enfim, portarias fazendo alterações na estrutura do Ministério e reduzindo e enxugando áreas. Nós vimos, hoje mesmo eu vi no jornal, a notícia de que foi criado um grupo de trabalho para fazer novamente a fusão do IBAMA com o ICMBio. Então eu acho que o que ele falou naquela reunião, ele está executando. Triste, né? Enfim, André, queria te agradecer muito aí pelo seu tempo. Acho que foi muito bom o que você falou aqui pra gente. Gostaria, inclusive, que você falasse com a gente mais vezes, porque a gente tem a maior preocupação com o tema do meio ambiente. A gente dá todos os dias aqui alguma notícia sobre o que está acontecendo no Pantanal, na Amazônia. A gente considera isso uma informação prioritária aqui para o nosso ouvinte, para o internauta que está acompanhando o programa. Você quer deixar algum endereço de site, algum pedido, alguma informação? Quem está ouvindo, quem está preocupado aqui em São Paulo, preocupado com o que está acontecendo aí na Amazônia ou no Pantanal, deve fazer o quê, na sua opinião? Que dica você dá? Vamos lá, acho que tem muitas coisas que a gente pode fazer, quer dizer, as pessoas, e eu acho que é importante colocar também, quer dizer, que o São Paulo, tá, em grande dimensão, só tem chuva e qualidade de vida, porque a gente tem a umidade da Amazônia, que muitas vezes vem para o sul-sudeste brasileiro e ajuda a gente a ter conforto lá. Então, assim, dá para a gente dizer que a qualidade de vida em São Paulo tem correlação com a qualidade de vida e com a integridade da Amazônia. Então, essas coisas estão interligadas. Como sugestão, gente, informem-se.
Eduquem seus filhos para terem um pensamento diferente. O mundo moderno hoje pressupõe um convívio com a natureza e não uma substituição da natureza pelas atividades humanas. É uma visão muito mais moderna de futuro. E a gente, em passando para os nossos jovens, as crianças, esse tipo de visão, a gente vai estar contribuindo para ter um futuro mais equilibrado e uma vida de maior qualidade para toda a humanidade. Então, eu acho que a primeira sugestão que eu dou é essa: conversem com seus filhos, induzam seus filhos a conhecerem as belezas e as riquezas ambientais do Brasil, até porque nós somos dependentes dela. 90% da nossa agricultura, que é o grande motor da economia brasileira, depende de chuva. Sem chuva, que é produzida em grande escala pelas florestas, nós vamos ter um problema sério no futuro. Então eu gostaria de deixar aqui para os ouvintes o convite para vocês visitarem o site do IPAM, www.ipan.org.br. Tem uma enorme quantidade de informações técnicas, científicas. Aqueles que tiverem interesse em conhecer mais a Coalizão Brasil, que é também uma rede da qual o IPAM faz parte, inúmeras outras organizações, bancos, organizações do agronegócio, entidades científicas, o endereço é coalizãobr.com.br. Então, nesses dois sites vocês vão ter informações, no caso do IPAM, mais sobre a Amazônia, no caso da coalizão, mais sobre os desafios da gente equilibrar a produção agropecuária com a conservação ambiental no nosso país. E me coloco totalmente à disposição para voltar e ter outras conversas sobre essa aqui. Até te dou uma sugestão, porque a gente está falando tanto de agenda negativa, mas tem muita história positiva, muito caso bonito para ser contado, muita solução interessante que a gente poderia explorar em uma próxima conversa sobre a Amazônia. Então eu fico aqui à disposição. Vamos sim. Obrigado, viu, André? Parabéns aí pelo seu trabalho. Conta com a gente aqui. Muito obrigado. A grande verdade.